Bom dia, boa tarde, boa noite, Menino Nordeste Paulista, Fernando Baiuco, diretor executivo da Regional. Estamos aqui em mais um dos nossos episódios para a gente falar sobre networking, sobre a importância do networking nas empresas. E a gente está aqui, cara, gente, a pessoa que está aqui hoje, a história dele é muito engraçada, porque a gente estava até batendo um papo aqui, ele era o verdadeiro contra networking, contra a nossa organização. Ele vai contar a história aqui para a gente aqui, e hoje ele é diretor, ele é membro, diretor e apaixonado aí pelo assunto sobre networking e tem bastante história para a gente trocar. Chicalé, seja bem-vindo. Obrigado, Baiuco. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho da nossa trajetória dentro da metodologia, dentro da nossa organização. E vamos lá. É isso aí. Bastante história, né? O Chicalé é sócio proprietário junto com a Juliana na Eternize Marcas e Patentes, lá em Barretos, mas atende em toda a região. E a história deles começou com a Juliana, inclusive, né, com Marcas e Patentes lá no BNI Raízes, e depois aí ele foi convencido, né, ele foi convertido para o nosso lado, e aí entrou com a representação dele, e agora, né, segue o caminho. A Juliana, né, tá com outros desafios, e ela trocou a gente. Fala assim, não troca né? nada. Ela faz mais network que eu. Mas então, conta pra gente, conta a sua trajetória, cara. Essa questão, né, eu sei que você tem uma representação também, tem a Marcas e Patentes, tem a entrada do Juliana, tem a sua entrada na organização, mas como é que foi esse processo? Mas conta um pouquinho das empresas, né? O que é a Eternize, a sua representação também, o que é? Fala um pouquinho pra gente. Falando um pouquinho da Eternize, a Eternize é uma empresa que faz para 11 anos de mercado. Né, o principal foco aí é trabalhar a conscientização dos empresários da importância do registro da marca, de proteger o bem mais importante, né, que é a própria marca. Sim. E a gente começou lá, e a nossa trajetória na Eternize dentro do BNI, ela começou quando, né? E quando foi o lançamento da equipe do Raízes, ela foi convidada por um membro. Ela estava em gestação, início, final, não estava no comecinho aí minha menina tinha acabado mais velha, né? Tinha acabado de nascer, amamentando ainda, toda essa dificuldade. E a Eternize, a gente tocava dentro do escritório, junto com a representação. Ela tinha uma representação dentro de Barretos muito pequena. Uhum. E quando a maioria dos nossos clientes ainda era fora, em Ribeirão Preto, era São José do Rio Preto, era Franca. E ela veio o BNI com essa oportunidade, ela foi convidada, participou, entrou no BNI e mudou a chave, virou a chave, né? Hoje, com praticamente 5 para 6 anos que a Eternize está dentro do BNI, já estamos aí praticamente com quase 70% da carteira dentro da nossa cidade, muito intermédio dos relacionamentos que a gente criou dentro do network. A representação, quando eu comecei, a gente trabalhou junto, né? Ela com a Eternize e eu com a representação, onde o foco nosso era a alimentação. E qual que era o produto que nós tínhamos dentro do BNI? Cesta básica. Cesta básica. E com a cesta básica, na representação, eu trabalhava com uma indústria de arroz, a gente conseguiu atender a região inteira. A gente fez ações em toda a região, Franca, Ribeirão, Sertãozinho. A gente teve a pandemia lá. Veio junto com a pandemia e o BNI, o que ele fez? Ele assim, potencializou esse produto, principalmente junto com a pandemia, junto com o relacionamento que a gente criou, com as ações que nós criamos para atender as pessoas menos favorecidas. Então, foi muito bacana para esses dois negócios, né? Uhum. Hoje, a gente está só com a Eternize, né? Eu estou na frente da Eternize hoje, eu brinco, né, que eu sou CNO da minha empresa, porque a gente existe um departamento dentro da nossa empresa, na equipe de vendas, que é o departamento de network, né? Todo voltado para como trabalhar o network, como fazer o valuation, como trabalhar o produto junto com o investimento no network, como que a gente faz isso e está dando muito certo. Então, a sua história, vamos dizer assim, a história sua, Ju, como empresários, começou com a representação. Você tinha a Eternize ali como mais um braço ali, não era uma coisa muito estruturada, grande, estava começando ali, né? Sim. E aí ela entrou, e aqui a entrada dela, né, o início, antes de falar de entrar no BNI, né? Quando ela realmente começou a investir num networking profissional e trabalhar com metodologia, o negócio transformou, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou, né? Ela me ajudava ainda na
na representação, ela é responsável por uma área lá, e aí ela começou a entrar ela entrou no BNI, o negócio começou a crescer, começou a atrapalhar você lá, né? E que acontece muito, né? A gente tá falando, a gente fala de relacionamento, né? Acontece muito com os cônjuges, né? Então, já havia algumas faíscas que saem, né? Exatamente por causa disso, por causa de relacionamento mesmo, a gente tá falando de expansão e tudo mais, mas a Eternise cresceu exatamente por causa desse processo estruturado, né? Mas antes de a gente seguir falando mais sobre networking, fala um pouquinho da Eternise mesmo, né? Qual que é o ramo que ela atua, quais são os focos que ela atua? Então, a Eternise hoje, né, a gente tem vários produtos, o principal produto hoje é o registro da marca, né? Então, às vezes o pessoal fala assim, vou patentear a minha marca. Na verdade, não é bem patentear. Na verdade, a gente vai fazer o registro junto ao órgão do INPI, que é um órgão que fiscaliza isso no Brasil. A gente faz toda a parte administrativa também e a parte jurídica também. Quando precisa, a gente faz, além da questão do registro, a gente faz o monitoramento dessa marca. Então, por exemplo, eu tenho uma marca registrada, ela passa a vir para o nosso banco de dados, a nossa equipe ela vai monitorar toda semana o que está acontecendo com essa marca. Suponhamos que alguém tente registrar algo parecido, ou com a sua slogan, ou com a sua característica do seu produto, nosso sistema, nossos operadores, eles conseguem identificar isso e fazer esse monitoramento e, claro, trabalhar nessa proteção também mesmo depois de registro. Emitir os alertas, as notificações e tudo mais. Fora isso, a gente trabalha também com a parte jurídica, que seria a parte jurídica do acompanhamento extrajudicial, porque tudo que a gente trabalha dentro do NPI é administrativo, mas às vezes acontece de ir para o ramo jurídico e aí a gente tem uma equipe de advogados junto com a gente que faz aí toda essa parte de acompanhamento, fora o ramo administrativo que é o INPI. Que é o caso de você identificar alguém que está usando uma marca que está registrada, aí você precisa notificar. Às vezes precisa fazer uma notificação judicial e aí a gente também tem esse serviço dentro. E também as patentes, né? Então, o que seria uma patente? Ou um invento, né? Ou um produto que está sendo desenvolvido, uma ideia, um produto novo, um conceito novo, a gente faz o registro dessa patente, né? Então, a gente tem equipe também responsável por isso. Ou eu tenho um método novo que eu quero colocar, um método que eu quero trabalhar, a gente também tem esse produto lá dentro. Fora esse também, desenhos industriais. Então, eu quero trabalhar no desenho industrial, a gente também faz o trabalho de registro, essa parte de registro industrial. Então, são vários produtos que a gente tem dentro da propriedade intelectual. Que é dentro do marcas e patentes tem bastante coisa, né? Sim. A gente acha que marca e patente, acho que é uma coisa só. Não, na verdade você tem. Marca é uma coisa, patente é outra, e cada um tem o seu pormenor, né? Então... E o que é um diferencial da Eternise quando a pessoa nos procura, a gente faz toda uma pesquisa antes, toda uma análise, a gente dá todo o apoio para esse empresário, né, para ver a viabilidade de registro. Pode acontecer do momento que, de repente eu tenho uma ideia, tenho uma marca, mas essa marca não tem uma viabilidade de registro. Então a gente faz toda essa consultoria antes para facilitar, né, esse processo. Porque muitas empresas do mercado hoje, elas estão preocupadas em registrar. Não faz uma pesquisa correta, não faz um levantamento dentro de qual classe que a gente vai estar colocando essa marca, qual que é o principal segmento. O que acontece muito quando o empresário chega para a gente, lá ele faz assim, eu quero registrar. O que você faz? Eu vendo chocolate. Tá, beleza, mas é um chocolate que você produz, você compra e revende. Já muda aonde a gente vai trabalhar a linha de registro. Mas eu tenho uma receita que eu quero fazer, depois eu quero virar uma franquia, eu quero montar uma franquia. Então a gente já tem que pensar nisso, porque a partir do momento que a gente já tem todo o desenho desse plano de negócio desse empresário, a gente consegue traçar a estratégia de onde a gente vai levar essa marca. Entendi. Né? Vou dar um exemplo, a gente tem um cliente que é em rede de supermercados de Ribeirão Preto, já tem quase 15 lojas aí, e quando a gente entrou com o primeiro registro dele, ele só queria proteger em cima da categoria dele de supermercado. Aí hoje ele tem produto financeiro, hoje ele tem cartão de crédito, hoje tem produto próprio. Então, são várias classes. E se ele não tivesse esse desenho lá atrás de que ele precisaria, a gente não conseguiria dar todo esse apoio para ele. E aí, vamos supor que ele já está lá com 5 anos de mercado, ele quer criar um produto e ele não pode usar a marca dele no produto dele. Tem lá o Joãozinho, o supermercado Joãozinho.
E aí ele vai lá e coloca lá, ele cria o supermercado Joãozinho na linha de supermercado. Na classe supermercado. Na classe supermercado. Uhum. E aí ele não faz o do cartão. E alguém vai lá e coloca o Joãozinho e o cartão. Quando ele quiser fazer o cartão, a marca já está no nome de outro, ele tem que pagar. Porque tem gente que faz isso. Sim, né? E aí é claro, né? Aí depende toda a análise que a gente vai fazer com o cliente. Aí é claro que a gente tem que identificar que é uma má-fé, a gente tem um departamento jurídico que vai trabalhar sobre isso. Mas para o INPI é assim, quem registra primeiro, né? Quem chega primeiro tu bebe água limpa. Mas né? aí claro que a gente consegue, de alguma forma, judicialmente falando também, conseguir demonstrar dar ali, esse apoio. Somente nesse caso, ó, o cara tem 10 anos que é no mercado, o cara veio e marcou o negócio do cartão ali, pô, né? Então. Pô. Mas pode saber às vezes que ele não conhecia. Às vezes ele tem um cara que tem um mercado lá na Bahia e o outro tem aqui no interior de São Paulo. Então, e o órgão é nacional. Então, tudo isso, por isso que é importante ter uma noção de qual que é a linha do empresário, para onde ele quer ir, para onde ele quer chegar, e a gente já mostrar para ele os caminhos que ele tem que fazer. Fala, olha, aqui é interessante ser para esse lado, para esse lado, para esse lado. E aí vai embora. Como que você lida com situações quando o empresário ou o dono do negócio chega para você e fala assim, eu tenho, sei lá, Homem de Ferro Burgers. E aí é um negócio que é patenteado por uma empresa internacional e tudo mais. E o cara bate o pé e fala assim, não, mas eu gosto muito do Homem de Ferro. O que você faz numa situação dessa? Aí, assim, primeiro a gente vai mostrar para ele o porquê de não ir para essa linha. A gente vai tentar dar uma solução, dando outras sugestões. Se o cara fala, eu quero, eu falo, olha, eu vou fazer, mas não vai dar certo, né? Então, assim, a gente vai insistir. Né? Você vai insistir em uma coisa, e eu vou até dar um exemplo. Nós tínhamos um cliente que, inclusive, é membro do BNI, que ele colocou a marca lá, que era o WhatsApp. Um membro do WhatsApp. Uhum. Mas você acha que o WhatsApp vai vir aqui em Barretos e vai me achar? Achou. Teve que tirar. Aí, claro, hoje ela tem a marca registrada com a gente, né? Tem a marca já protegida conosco, registramos em outras classes, agora que ela entrou com um outro produto e está super feliz com a marca dela, mas ela teve, imagina, com fachada, uniforme, tudo tem que ser trocado. Ou você tira, ou você toma um juízo. Tem palavras que você não consegue registrar? Porque tem um caso, por exemplo, lá em Ribeirão, é super assim, conhecido, porque, inclusive, a empresa teve que mudar de nome. Mas não mudou de nome porque foi notificada, mudou de nome porque o outro usou as palavras muito próximas e para provocar confusão. Então, que nem eu mesmo fui uma vez comprar lá achando que era a mesma loja e não era. Uma era Doce Festa e a outra era Doce e Comercial Festa. E aí a Doce Festa era uma puta de uma loja que é super conhecida, tipo o que nem de São Carlos, que é um tipo Tiquinho Doces, assim. Conheço a loja gigante, fez uma estrutura de 2 andares, não foi? Exatamente. Conheço a loja. E aí ela teve que mudar o nome para Olianque. E aí é uma junção do nome que eu conheci o cara, né? Por causa do BNI eu conheci ele, inclusive. E aí ele falou, a gente não consegue, ele falou, a gente não consegue porque as palavras são de cunho popular e tal. Às vezes, Baiuca, nem só a palavra precisa ser, mas se a fonética for parecida, o INPI vai entender que pode causar confusão mental para o consumidor. E aí ele não libera. Não tem jeito. Você não consegue bloquear a palavra? Não consegue. Então, tipo, tem palavras que realmente falam assim, isso aqui é de cunho popular, todo mundo usa, não tem como. Tipo, a palavra festa. Não tem como. Não tem, assim, ele pode usar, mas se ele usa como posição do primeiro nome e o segundo nome festa, se for igual e a fonética for igual, aí o INPI não libera. Quem registrou primeiro tem a preferência. Nesse caso. Então tem que entender o que aconteceu lá, então, porque realmente o dele era doce e festa e o outro era doce festa. É a fonética parecida. Muito próximo. Então, assim, um tava super de boa, né? Porque, assim, realmente o cara teve que mudar o nome. Ele falou, a gente mudou porque... Eu falei pra ele, nossa, eu fui um dia lá, não sei onde. Ele falou, aquilo lá não é nosso. Eu fiz, não? Ele falou, não, o cara colocou um nome muito parecido e tal, tanto que a gente vai estar mudando agora por causa disso. E nesse caso, às vezes a pessoa não tem o conhecimento do registro e faz sem fazer. Aí é claro que quem tem o domínio da marca, ele vai, de certa forma, falar, notificar. A gente brinca, faz o maestro oficial. A gente vai lá, vai ao meu escritório, vai lá e notifica. Fala, olha, amigo, você não pode usar essa marca é da pessoa XXX, tal, tal. Ou você tira ou a gente vai para o judicial.
E já aconteceu do não tirar, não, vou manter e aqui eu vou fazer e quero ficar. Aí vai para o judicial, aí entra danos morais, aí dependendo da situação do processo, né, já teve um cliente nosso que chegou a notificação para ele tinha quase 20 anos uma marca, e ele achou que ele era dono da marca, né? Aí veio uma multinacional que tinha muito mais tempo que ele, registrado, descobriu ele e falou, ou você tira, ou você me paga a ROD por esses 20 anos que você usou na minha marca. Que fácil. Construção, estrutura metálica, imagina o valor aqui envolvido nisso, né? Teve que tirar. Cara, teve que mudar. Teve que mudar. E é claro, ele não vai pagar por isso, por não saber, e aí tem um tempo para trocar, Sim. Mas tem todo o custo, Acordos, né? Frota, que ele tinha vários carros, que ele teve que redesivar, toda a parte de comunicação inteirinha teve que mudar. Tudo, site, todos os documentos, fichário, formulário, pasta, uniforme, tudo. E o que é legal, é que a gente está pensando em empresas maiores, mas qualquer empresa tem essa importância. Né? Nós recebemos uma referência de um membro lá de Cravinhos, na época, e era uma pessoa que fazia bolo na casa, né? Era um confeiteiro em casa. E aí ele falou, eu sou pequeno, vou registrar minha marca, tal. Registrou a marca, cuidou do seu negócio, foi num programa de culinária, foi na final, explodiu o menino, e aí? Imagina se ele não tivesse protegido o bem mais importante que ele tem, que é o nome dele. Hoje ele tá dando cursos, ele tá morando no Rio de Janeiro, inclusive nos indica muito, faz muito network pra gente, traz muita indicação de lá. E pensando, né, o meu negócio é pequeno, todo negócio é importante. O outro exemplo que eu tenho, nós tínhamos um cliente em Barretos, que ele tem um biscoito caseiro. E aí, esse biscoito caseiro vende na cidade e tal, mas nunca pensou em registrar a marca do biscoito dela. Ela montou dentro do aeroporto de Barretos, na Festa do Peão, chegou o Alok, foi lá, comeu o biscoito, adorou o biscoito, fez um story gravando, esse é o biscoito mais gostoso comido no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tal. Explodiu. Putz. Imagina se não tem agora a proteção da marca. Então, a gente nunca sabe quando pode virar a chave, né? Então... Você nunca sabe. E deixa eu uma pergunta, assim, a gente estava aqui falando, né? Então você falou da patente, né? Por exemplo, eu desenvolvi um caderno, eu criei uma marca, criei vamos dizer assim, mascotes, e esses mascotes eu coloquei, por exemplo, num caderno e eu quero começar a vender isso. Dá para fazer essa proteção disso também? Sim, aí é o desenho, né? A propriedade intelectual. Então, a gente pega esse desenho, a gente vai dentro dos órgãos do próprio brasileiro, né? Esse nome do órgão que a gente fiscaliza, além do INPI, a gente cria toda essa documentação desse desenho e a gente registra esse desenho para que ele seja ali eternizado. Então, você deixou esse registro ali, a partir do momento que ele está publicado, ele está protegido, você já tem a garantia. Então, se alguém usar o desenho ou algo que relembre ele, a gente consegue também tirar do mercado. Então, quando a gente fala de patente, aí entra um pouquinho mais a fundo, que aí tem que provar que é uma invenção, tem que provar que é algo que vai agregar a mais para a sociedade, tudo que tem toda essa parte de estudo que é feito, se a gente aí tem que fazer, manda, a gente faz todo o trabalho de documentação, manda para o PNPI, faz as análises que tem que fazer. E aí também você, por exemplo, eu criei um copo que ele tem uma boca diferente. E aí esse copo eu quero patentear esse modelo de copo porque ele traz tal benefício. Né? Então a gente traz, a gente leva, prova que isso é um benefício. Inventei um negócio que faz com que o CO2 emitido dos carros, ele reverte para não sei o quê, e vai economizar economia para os carros e vai filtrar ao mesmo tempo. Isso. Faz bem para a população, para a sociedade, então pode patentear. Se você tem esse produto, você patenteou, de repente você começa a comercializar ele, então outras indústrias vão querer também. A primeira coisa que eles vão querer é saber se isso está patenteado, registrado. Aí você consegue trabalhar isso com segurança, né? Até mesmo para você poder permitir que outros, você fazer a permissão para outros produzirem, você ganha um royalties, você precisa ter isso registrado. Precisa ter essa proteção. Entendi.
que é o mais importante, você garantir. Bom, eu vou falar com os Esse seus é. clientes lá de São Paulo. Tem aquele cara que inventou aquela colherzinha que é pra Parkinson, já viu? O cara que tem Parkinson, a colher fica parada enquanto ele se mexe, já viu Olha isso aí? só. Legal. E Isso é aí, ou bacana. seja, é uma colher, né? Quem falou assim, vou inventar a colher. Não, assim, É. ele aprimorou É uma ela. aprimoração, tem uma ação, né? Um benefício, né? Ali, né? Mas falando sério, porque daí tem seus clientes seus que eu indiquei lá que eles precisam reforçar então o trabalho que foi feito. Antes era só a marca, agora tem agora Tem. mascotinhas, tem mascotes. Então, entendeu? isso a gente tem um cliente, hoje, né, outra coisa importante, esse ano foi liberado para que a gente consiga fazer o registro do slogan. Ah, eu fiquei sabendo. Porque até então, o slogan ele não era registrável. Então, você tinha uma marca, mas não tinha o slogan. Então, hoje, a gente faz uma recomposição daquela marca com o slogan. E aí, o cara não pode usar mais. Então, além dele ter a proteção da marca, tem muitos slogans que são tão fortes como uma marca. Uma composição. E aí, Just o do INPI it. liberou para a gente fazer agora e a gente Nike, né? começou. Just do it. Né? Então, ele já trabalha já o conceito da marca já com esse logo e aí a gente consegue proteger ainda mais o modelo de negócio e o modelo da linha do que ele quer desenhar. Siga, seguir. Legal. Aí, quanta coisa, né? Vendo? É. Só uma marca, Não. só um nome, entendeu? Então corre lá, Elton, para registrar o seu nome para eu garantir, Eu entendeu? tô precisando também. A gente teve um caso de membro, não tá, né, é de outra equipe lá, né, da sua equipe, Uhum. que ele falou, não, eu preciso registrar minha marca, preciso registrar minha logomarca, né? Aí ele foi registrar, ele teve que mudar. Descobriu que já tinha uma outra pessoa usando aquele desenho, aquele, né, que tinha ali, né, o conjunto, ele mudou. Eles até brincam, eles falam, né, se preocupou, foi registrar e percebeu que tinha que mudar, né, porque descobriu. Então, Acontece muito. o cara, o seguinte, você tem lá o Fernando Baioco, né, e aí você tem um outro que o cara quer fazer, Fábio Barreto. Aí o cara coloca lá FB Marcas. E o outro também, aí eu trabalho com a marca X e o cara trabalha com outra coisa, ele também coloca FB Marcas. Putz, isso aconteceu, né? Mas Tive ideia primeiro, o cara... pode acontecer, Baioco, até de usar mesma linha de sigla e mesmo nome, desde que sejam em classes diferentes. Né? Inclusive, você falando bem disso aí, lá nos slides do lançamento da comitiva, tem duas empresas com nome Alfa, né? Uma com PH e uma sem PH, né? E as duas são clientes nossos. E são de linhas diferentes. Diferentes. As duas são o mesmo. Uma é para tecnologia, né? Venda de peças de manutenção de equipamentos solares. E a outra é outdoor painel eletrônico. Isso aí. Né? Um exemplo que eu sempre dou é o Veja. Não existe a revista Veja? Verdade. E não existe o Veja Multiuso? Exatamente. Né? Então, são duas empresas dois nomes, né? Alto renome, digamos assim, de empresas grandes que trabalham usando o mesmo nome. Só que a linha de produto é diferente. Né? Sim. Então, por isso que aí você pode, não tem problema nenhum. É. Desde que seja protegendo as linhas. E uma né? coisa que às vezes o pessoal, Deixa eu aproveitar, te cortando. A Veja conseguiria bloquear todos os Veja ou não é impossível? só se ela tivesse registro em todas as classes. Ixi, aí é barato. Normalmente, essas empresas, essas marcas de alto renome têm. Né? Abraça tudo. Até um que eu estava falando, a gente brincou, né? Que a nossa parceira aqui de Franca pediu como referência a Lu, né? Que é Gustavo Lima. Se você consultar o Gustavo Lima, ele tem quase todas as classes registrado, o nome dele e o slogan dele, né? O nome de embaixador. Então, assim, ele consegue registrou várias para proteger, porque ele pode criar um produto, ele pode criar um produto financeiro, ele pode criar... O nome dele é valioso, né? E aí vira uma marca de alto renome e está registrado aí, né? Em várias classes diferentes. Deixa eu perguntar, e se eu fosse Gustavo Lima? E aí eu queria fazer o nome Gustavo Lima hambúrguer. E que local aqui? Eu não conseguiria. No caso dele, por ser uma marca de alto renome, não. Aí já bate mesmo, dancei. Mandou meu pai me colocar o mesmo nome do Gustavo Lima. Mais ou menos por aí. Entendi. Meu barbeiro tem esse problema. Você chama Gustavo Lima? Não, ele tem o nome dele e já tem outro barbeiro registrado. E ele quer mudar, e eu até ia comentar sobre isso, que isso é uma questão dos nomes, né? Marca nominativa. Meu nome. Ninguém vai registrar o meu nome. Meu barbeiro teve esse problema. Não registra o seu nome, registra o nome dele, que é o mesmo. Aí ele falou, não, mas eu não posso registrar, mas é meu nome, como é que eu não vou usar? Eu falei, cara, não tem jeito. Já é. Mas o que eu faço? Eu mantenho, falei, reza pra ele não te achar.
porque não tem jeito, é dele a marca. É, o caso que eu contei aí do membro é a mesma coisa, o nome dele. Ah, mas é meu nome. E o nome dele é difícil. Já, tipo, não é um nome assim, tipo Fernando, sabe? E você fala, não vai ter outro, imagina, só tem um sacana que foi meu pai que me deu esse nome. Acontece. Né? Olha só. Então, E aí você pode não usar mais a marca, o seu nome como uma marca. Então, ó, se você está pensando em dar o nome de Gustavo Lima para o seu filho, porque você gosta do Gustavo Lima, não faça isso, porque ele pode ser um empresário e não consegue colocar o nome dele na empresa. Tá? Digita e fica aí, entendeu? E tem validade? Na verdade, quando um registro ele tem 10 anos. Né? Só que assim, a cada 5 anos a gente pode entrar com um pedido de caducidade. Por exemplo, a gente tem um cliente nosso lá que é o Toma Uma. Ele tem um registro, já estava com uma outra empresa registrada. Porém, a gente consegue provar que durante esses 5 anos, essa pessoa não está usando mais a marca. E que eu tenho toda a parte da documentação que usa essa marca. A gente entra com um pedido de caducidade. A gente consegue derrubar esse registro de 5 anos. Assim, 5 anos. Então, durante 5 anos não pode fazer nada. Né? Se passou os períodos de... Porque quando a gente entra com um pedido de registro, a gente tem um período de publicação. Publicou durante 90 dias, 60 dias, a gente pode contestar aquela... Então, por exemplo, eu tenho um monitoramento lá que você acompanha, você consegue contestar se alguém está registrando. Isso aí é meu. Passou esses 60 dias, o NPI fez a análise, deu o deferimento, aí só daqui 5 anos. Se durante 5 anos não aconteceu nada, nenhum período, o registro vale por 10 anos. Então, durante 10 anos, se você estiver usando o seu registro, você vai continuar aí usando tranquilo durante 10 anos aí. Aí chega depois de 10 anos, você sai só a renovação. Ah, você pode renovar então, você pode ir embora. Aí você pode, cada 10 anos, você vai renovando. Eu já falava, Gustavo fica esperto. Já espera vencer o dele, vai lá e compra todos. Né? Isso aí é Entendi. uma boa. Não, isso é uma boa pergunta, porque assim, então ele só pode ser derrubado se não estiver sendo usado, né? Para começar, então não adianta também só registrar. Foi aquela pergunta que eu falei lá, né? Ah, eu posso colocar então o nome aqui só para garantir, o cara na hora que quiser, ele tem várias questões. Uma, caducidade, mostra que não está sendo usado, só foi comprado, né? E tem essa questão também que é, se estiver sendo usado, ele vai e não pode só esquecer a renovação, e vai renovando. Vou dar um exemplo lá. Eu tenho aquele mesmo cliente que é o mercado, que ele tem no supermercado. Aí vai um cara lá e registra na parte de financeiro a marca dele. Eu monitorando a marca dele aqui, eu consigo saber que alguém está registrando uma marca, mesmo que não seja na classe dele, com um nome parecido. Aí eu vou chegar para ele e falar, nós vamos se opor? Ah, vamos se opor. Porque aí eu entro com a oposição... Dentro daqueles 60 dias. Eu entro com a oposição em cima desse cara aqui, já, mesmo que eu não tenha marca naquela classe, e já entro com o pedido da classe aqui. Por quê? Eu tenho já a minha marca, que é registrada, e eu tenho lá a comprovação que eu utilizo essa marca para aquele fim. Aí, pronto, eu já bloqueio lá essa pessoa também. Entendi. Então você consegue, mas é por isso que tem que ter esse monitoramento por 60 dias. Na verdade, quando a gente tem a marca registrada, a gente monitora para sempre, né? Ah, não, mas esses 60 dias, eu falo assim, do processo do outro, né? Então, você está monitorando sempre, você tem que pegar dentro desses 60 dias toda terça-feira existe publicação, né? O INPI ele faz uma publicação toda terça-feira com várias movimentações de processos novos e com processos que estão em andamento. Então, toda terça-feira vem essas publicações, aí o nosso sistema, a nossa equipe vai lá, trabalha toda essa revista, vem, monitora tudo, faz as intercalas com as empresas que a gente tem, faz acompanhamento, isso aqui tem isso, aqui tem aquilo e tal. Aconteceu com nós um membro também do Raiz, que tem a marca nominativa. Aí entrou uma pessoa com a marca com o mesmo nome, igualzinho. Era o nome e sobrenome. Só que era uma classe completamente diferente da dela. Ela trabalhava com confecção e a outra, se eu não me engano, era parte odontológica, uma coisa assim. Bem diferente. Nós chegamos para ela, falou, você tem interesse de se opor? Ela falou, não, ela não vai mexer. Meu negócio é uma coisa, dela é outra, deixa ela registrar. Aí sim. Então existe 2 pessoas com a mesma marca com classe diferente, que é o caso da Veja, por exemplo. Aí porque realmente não justifica. Diferente de caras, por exemplo, o Gustavo Lima ou Xuxa Meneghel, né? E outros famosos aí que você tem várias utilidades, né? O cara pode usar em tudo, né? Em panela, em faca, em garfo, em comida, em não sei o quê, açougue. O Gustavo não tinha um açougue, por exemplo. O Edu Guedes, tempero. Tem tudo, né? Então, justifica, né? Entendi. Né? Bom, então a gente está falando bastante coisa sobre marcas, né? Bem interessante, bastante casos aqui. Mas eu queria voltar para o networking, que é o nosso foco. Se deixar, a gente vai embora, né?
E aí eu queria que você contasse a sua história, porque a gente estava falando aqui, foi engraçado, é verdade isso aí. Contar essa história aí do seu início de relacionamento com o BNI, que não foi amor à primeira vista. Não foi. Né? Não foi. O Elton sabe, mas ele era um grande, hater. Ele era um hater. Eu boicotava. Boicotava ativamente, né, a esposa dele dentro da equipe. Mas é porque ele não conhecia, ele não sabia o que era o BNI. Né? Mas conta pra gente, então, quando a Ju entrou, né, começou a fazer isso, e aí começou a dar problema pra você. Na verdade, vamos justificar, não é bem por aí. Vamos lá. Vamos poupando. Vamos lá. Não me queima. Mas tem razão, né? Porque realmente eu fui contra. Não é que eu fui contra. Eu tinha uma operação, né, dentro da minha representação. Eu cuidava de uns clientes em Ribeirão Preto, a Juliana cuidava de uns clientes em Barretos. E a demanda quando ela entrou no grupo, na equipe, no network, começou a fazer muito bem. Como eu comentei anteriormente, toda a nossa base era fora de Barretos, de clientes. Poucos clientes Barretos a gente tinha. E aí, como gerou uma demanda muito grande para ela, de visita, de 1 a 1, de conhecer o processo e tal, ela começou a gerar negócio, ela chegou num momento e falou assim, olha, eu preciso focar agora aqui. Né? Então, você contrata alguém para fazer o meu lugar. E eu, eita, nós, agora, né? E dentro de casa, né? Vai dizer não, né? Não tem como falar não, né? A gente nunca fala não pra patroa, isso é normal, tá? Na boa, na hora que chegou eu tive que, cara, o que é esse negócio, né? Eu não conhecia nada. Tá tudo bem, tá tudo bom, tava tudo certo, eu rodando, e eu querendo pegar outras áreas, agora, poxa, eu vou ter que preocupar com isso aqui e tal. Então, beleza, né? Aí, tem uma reunião, vai ter um almoço em tal lugar, tal dia, tal. Aí eu, não quero ir, não. Vou pedir pizza no membro do BNI lá, que o cara falava que era membro do BNI. Vamos pedir pizza do membro do BNI. Não gosto da pizza daquele cara. Vamos pedir um lanche lá. Eu falei assim, não gosto, vou pedir do meu outro lanche aqui. Puta restaurante bom, não, é muito ruim, é ruim. Aí tinha, passa no posto do grupo lá, então eu já tenho meu posto, vou abastecer aqui do lado de casa, não vou lá não. Então assim, meio não é que provocando, né? Eu acho que não entendendo no que era e tal. Mas a Juliana... Tá de ciumento. Não, até que o ciúme nem tanto, mas poxa, eu perdi minha parceira de negócio, né? Né? E eu tinha que culpar alguém, né? Alguém era o culpado. Mas não, aí com o passar do tempo ela foi me mostrando o que era. Eu lembro que eu fui na festa de lançamento. E a hora que chegou na festa de lançamento, pessoas, aquele monte de gente, pessoa que eu conheço, um monte de empresário que eu já conhecia ali, né? Falei, cara, isso aqui é legal, hein? Aí ela né, já conhece o perfil, se você pegar esse negócio aqui e colocar isso aqui, você vai faturar tanto, que não sei o quê, papapá. Aí já comecei a fazer conta, né? Já comecei a fazer, cara, isso é legal, hein? Aí já me apresentou para um cara que era do segmento que eu queria entrar, me apresentou para um menino que era o dono do supermercado de Franca, que tinha cesta básica. Eu lembro dele. Lembro. E aí eu conhecia ele, porque na representação já atendi ele no passado, e ele falou falei, cara, nem quando eu te atendia, você me atendia tão bem assim, né? E falando e tal, e conversamos, e fomos trabalhando. Falei, vou entrar nisso aqui. Aí entrei de cabeça, com 6 meses, já fui pro trio de liderança, depois já começamos... apaixonou. Aí apaixonei. Apaixonou, tá aí até hoje aí. E foi isso, e assim... Qual foi a transformação na empresa? Isso eu ia comentar agora. A Eternize hoje, nós crescemos a Eternize muito rápido com o network, tanto que hoje a gente usa o network como ferramenta principal de venda. A gente investe nisso hoje, porque é importante. Então a gente tem tempo para isso, a gente define as nossas agendas para fazer network, porque o resultado é muito bom. E network, Baiocco, não é uma questão de você apenas colher. Então vai tempo, então você tem que plantar. Isso aí. Então você vai plantando. Só que quando você começa a colher, pelo trabalho, pelo plantio que você fez, a colheita é abundante. Então você vai usando o network, daqui um pouquinho você está fazendo mais network, e vê que dá certo, aí você está de novo fazendo, e quer investir nisso, quer melhorar isso. Acho que o network, com o passar do tempo, vai melhorando, você vai sendo mais assertivo, você vai sendo mais... Cara, e hoje a Eternize hoje tem isso, praticamente mais de 50%, 70% hoje do faturamento voltado através das indicações de network. É que nem na corretora. A corretora, o 2024 foi 40% das apólices vieram ou vêm ou continuam por causa do BNI, né? Então, é uma coisa
coisa que realmente transforma, né? E aí saiu de uma atividade que era paralelo, não prioritário, para um crescimento que vocês tiveram muito grande e vocês realmente expandiram a atuação de vocês, né? Através de uma ferramenta que, ou infelizmente hoje, né, é usada de forma errada, Sim. né? Porque o networking não é ficar indo no almoço entregar cartão. É o que você falou, é dedicação, é contato, é construção, é plantio, é cultivo, né? Então não adianta, né? Eu aprendi com o diretor executivo, não adianta só plantar, você tem que cultivar o relacionamento. Sim. E aí, conforme você vai cultivando, você vai colhendo. Só que você não consegue colher enquanto você não cultivar, não plantar e não cultivar. Então leva realmente um tempo, né? Então, e aí transformou a Eternize no que ela é hoje, né? E também não só a Eternize, como você e a Ju, né? Sim. Hoje a Ju está diretora lá do movimento lá do Sicredi feminino, então ela também ela se desenvolveu e se especializou e cresceu. Ela teve muitas oportunidades dentro do BNI também, de liderança de pessoas que você está tendo agora, né? Oportunidade, diretor, consultor de uma equipe que você mesmo lançou, que é o BNI Comitiva em Barretos. Então, são novos desafios e novos aprendizados que você vai ter, que a Ju já teve, e isso tem transformado a vida de vocês, né? Não, sem dúvida. E quando a gente fala de transformação, não só no meu comportamento desde o início, né? que mudou. Eu até falo, membros, né? As membros, né? Calma que passa. Calma que passa, eles vão entender. Tragam eles para os eventos, para ver como é que é, para eles entenderem, tragam os seus cônjuges para conhecer o que é o BNI, para que vai ficar mais tranquilo, eles vão saber que o negócio é bom, vale a pena. E não a mudança do comportamento que eu falo, pessoa, né? Eu me achava um empresário que conhecia todo mundo, eu conheço todo mundo, né? Sou representante. Eu lembro que na entrevista, o meu entrevistador chegou para mim, o Rodrigo, você precisa me apresentar... Nossa, bem ele. Você precisa apresentar uma planilha de 50 contatos. Eu falei, isso aí, sossegado eu tenho, não sei o quê. Você precisa tal coisa, sabe? Me achando arrogante. Aí o dia que na primeira entrevista que ele falou assim, eu conheço todo mundo. Eu falei, quantos ali dentro você conhece? Eu, 2. Uma equipe de 70 empresários. Eu falei, eu não conheço ninguém mesmo. É isso aí. Eu fiz essa mesma pergunta no RI também. A mesma chegou e falou assim, a candidata, né? Eu tenho tantos anos de cidade, minha mãe começou isso aqui na cidade, eu tenho 35 anos, eu conheço todo mundo. Eu falei assim, você conhece aquela ali? Ela falou, não, então vamos continuar, gente. Tipo, não conhece todo mundo, né? Não. A gente acha, né, que conhece todo mundo. Né? E hoje a Eternize, nós chegamos a ter 3 equipes diferentes. Verdade. Né? O Raiz, o Bebedouro e uma lá em Uberaba, né? Uberaba, com um representante em Uberaba, de tão importante que é. E hoje, até hoje, eu recebo indicações de Uberaba, mesmo não tendo um representante lá. Então, tanto que quando você planta, né? Eu falei lá atrás, a gente plantou lá e estamos colhendo até hoje. Né? E o Bebedouro, por exemplo, né? Que a Juliana ficou um período lá, a gente colhe lá, muito, né? Lá em Bebedouro ainda. Tanto que a gente está negociando com o Caio aí, da gente pôr uma pessoa lá, porque... É importante. Isso é uma novidade pro diretor executivo. Você não estava sabendo, não, entendeu? Tem que falar com o Caio, não pode aprovar, não. Pode aprovar, não, isso aí, tá doido? Mas a gente vai montar um escritório lá. Tá certo. Mas a Ju foi diretora lá, né? E aí você gera relacionamentos. E você, como a Eternize, ela continua como membro do BNI, os relacionamentos continuam. Né? Você não saiu, a Eternize não saiu do BNI. Não. Né? Então... Como continua, os relacionamentos ali realmente são fortalecidos e são continuados. Então, eles veem vocês lá, né? Aí eu mesmo passei uma cliente, que é a minha cunhada, né? Lá de São Paulo, eu passei para vocês. Ela falou, eu preciso registrar a marca. Eu falei, não. Quantas empresas de registro de marca e patentes tem em São Paulo, cidade? Sim. E eles ela fechou com vocês, né? Então, por quê? Tudo questão de relacionamento. Falou, vai lá, filho, eu confio, pode confiar. Tá dentro de casa, tá tranquilo e tal. Então, é um crescimento assim que acontece se investir. Né? Se fizer, investir fala de tempo. Deixa eu contar um exemplo que eu achei um comentário bacana. Eu fiz uma indicação de negócio para uma empresa e aí era membro e tal. Aí eu falei, você vai falar assim que o cara tinha insensado, o cara chegou e falou, cara, acabou de equipe, não é uma equipe nova, né? Eu nunca fechei um negócio tão fácil na minha vida. O cara não me perguntou o preço. O cara fechou o negócio, queria pagar antecipado,
Cara, eu nunca fechei um negócio tão fácil da minha vida. Eu falei, isso é network. Né? Você tá vendendo através do meu relacionamento, né? É isso aí. E o cara fechou por quê? O cara tinha 3 orçamentos na mão. E ele falou, quem fez a sua energia solar? Eu falei, foi o fulano de tal. Ele falou, tá bom. Falei, quanto tempo você tem? Faz 4 anos que eu tenho. Tá, e como é que eu... Falando, 100%. Falou, beleza. Chegou lá, fechou. Mas ele nem perguntou. Isso porque ele tinha 3 orçamentos diferentes. Ele nem perguntou para ele. Ele falou, não fechou. E ele falou, nunca fechou, nunca deu um chute tão certo da minha vida igual foi isso aí. Relacionamento. É relacionamento. Isso é o verdadeiro networking. Né? Então você já conhecia o cara, né, o empresário, você já tinha visto a qualidade do empresário, então você também teve tranquilidade de chegar e falar, vai por mim. Né? O famoso não vai por mim. Né? Obviamente não é assim, né? Mas é o vai por mim, eu confio. Então, você fechou com ele? Sim. Eu sou cliente dele? Sim. Nunca deu problema? Não. Tranquilo. Entregou o que prometeu? Pronto. Entregou. Pronto. Acabou o problema. Enfim. Então, pode ir lá que eu estou reforçando. Então, é o que acontece comigo, acontece com a Eternize. Né? Eu referenciei a Eternize para minha cunhada por quê? Porque eu conheço a Ju. Depois eu conheci o Gicalé. Né? Os dois são super envolvidos, entendem a metodologia, entregam um produto de qualidade, credibilidade, confiança, sai a referência. Só que se vocês não trabalharem esse relacionamento, se vocês não tivessem sido bons membros, bons networkers, pessoas que entregam qualidade, né? A empresa que entrega qualidade, preocupada, realmente se envolvendo, você não gera essa conexão, a gente não pensa. Sim. Então, e aí você não vai falando, não sei se eu vou referenciar, não sei. Ela não sai, ela não aparece, ela chega em cima da hora na reunião, vai embora logo depois, não participa dos eventos, você pede as coisas para ajudar na equipe, ela nunca pode. Como é que você quer construir um relacionamento? Eu tenho uma frase de um diretor que uma vez me falou isso, né? Que a gente não vende no BNI, a gente é vendido. É isso aí. Tem um diretor que falou. Só peguei emprestado. Mas sabe o que eu demorei? Eu demorei para entender essa frase, né? A frase você não vende, no BNI você não vende, você é comprado, né? É comprado. É isso aí. Então, assim, e eu demorei para entender isso, sabe? Eu demorei. Porque eu falava, essa frase não é legal, essa frase não é legal, essa frase não é legal. E eu tive que dar o braço a torcer porque é isso mesmo. Né? Isso aí. Eu não vendo para ninguém. Eu construo relacionamento com os empresários, com quem, né, eu estou próximo, estão me participando, e eles apresentam a minha empresa, constroem um relacionamento e essa pessoa compra de mim. Eu não preciso ir lá e vender para ela. Já que aquele processo de venda já foi feito, mas ele vem e compra de mim. Então, por isso que o membro ele é comprado. Né? Então, eu demorei alguns anos, uns 5 anos para entender isso. Juro você, demorei bastante tempo. Hoje, eu tenho essa visão. Né? Então, você não precisa ter desespero quando o cara fala assim, não, eu vou fazer networking porque eu vou entregar cartão, vou vender bastante, você não está fazendo networking. O networking, a venda no networking, ela é o contrário. Você primeiro constrói relacionamento, constrói credibilidade, você constrói, né, o processo como um todo, você ajuda os outros, impacta positivamente a vida dos outros, e aí este processo vai trazer para você. Então você não precisa ter desespero, você não precisa ter ansiedade, você não precisa ficar correndo e vendendo e prospectando dentro daquele processo, né? Você faz o processo e ele te gera. E é isso que acontece. Os meus melhores clientes vieram através de relacionamento, indicar a pessoa realmente para mim, e eu só chegar lá e fazer a venda, né? E os meus melhores indicações vieram exatamente disso também. O cara estava lá e eu cheguei e falei, hoje eu tenho uma referência para você. E eu já fiz esse teste. Né? Eu já fiz, uma época eu falei, eu vou fazer uma abordagem comercial direta dentro da equipe. Eu não tive resultado. E eu sempre trabalhei e sempre vendi, teoricamente, sim. Na verdade, eu não vendi, né? Fui comprado. Sim. Mas toda vez que eu tentei vender, eu não tive bom resultado. Porque você pega uma abordagem mais direta e, isso aqui, nunca deu certo. Mas ao contrário, tá? Não, porque você é o momento da pessoa, mas você gera essa tranquilidade, né? E aí você vender para uma pessoa, depende, você gera um incômodo nela. Às vezes não é o momento dela, às vezes ela não está muito interessada. E o nosso foco não é o membro do BNI, o nosso foco é através do membro BNI. Então, é isso aí. Você não pode ter, eu falo isso para todo mundo, gente, não venda. Apresente seu produto, fale da sua empresa, gere o interesse, né? E aí depois você vai ter o resultado. E aí eu entrei numa
uma troca de mensagem. Na verdade, o cara gravou um vídeo falando sobre o negócio lá e meteu o BNI no meio e eu fui obrigado a responder, né? Porque ele deu a intenção de que no BNI só tem interesseiros. Porque a gente só fala de negócio. E lá não, lá eles são interessantes. Então ele procura empresários interessantes. E no BNI a gente não tem empresários interesseiros e a gente não procura ser interessante. A gente procura ser interessado. Porque no BNI você tem que ser interessado. Sim. Interessado no quê? Interessado em ajudar o outro. No momento em que você é um cara que se interessa pelo outro, você automaticamente se torna interessante para todo mundo. Porque você é uma pessoa que impacta vidas. Esse é o grande diferencial do que é um BNI, do que é uma metodologia de networking, e aí o BNI vem em cima disso, né? Então, nós somos interessados. Interessado no quê? Eu sou interessado no Chicalé, sou interessado no Elton, sou interessado nos membros para saber o que eles precisam. E aí, este interesse para com o outro gera o interesse do outro para comigo. E aí eu me torno interessante, não sendo interessante, mas sendo interessado. Porque aí a pessoa vai querer. Né? Não sendo interesseiro também. Né? Eu me torno interessante por causa que eu sou interessado, mas isso não quer dizer que eu sou interesseiro. Porque as pessoas acham que fazer networking intencional, né? Porque o pessoal fala, não, com tudo que você põe intenção, você está sendo interesseiro. É diferente. É diferente. Então, fazer aquele processo com intenção é realmente se dedicar àquilo. Então, eu vou me dedicar a um processo de networking de qualidade. Então, eu vou ter intenção de fazer aquilo. Não é porque eu vou ter um resultado. O resultado vem. Mas por que eu vou fazer aquilo? Eu vou porque isso que vai me ajudar, isso que vai me ajudar a crescer. Beleza, ótimo. Isso aí. Então, está tendo intenção. Na hora que você entende que o processo é um pouco mais longe do que isso, aí você começa a ter um resultado condizente. E aí você faz as coisas intencional, sem ser interesseiro. Entendeu? E o resultado vem? O resultado vem. O resultado vem sozinho. Ele vem sozinho. Vem. Eu falo para os membros, calma, tranquilidade. Tenha tranquilidade. Faça o processo. Acho que vai ter resultado. Todos os relatos que você pegar de membros que estão há mais tempo, que passaram por esse amadurecimento, vai embora. Sim. Porque quando a gente entra, qual que é a primeira intenção? Vender. Puta, que cara tá aqui. Eu entrei assim. E não é aí. Porque a partir do momento que se o cara entender que ele precisa estar presente, que ele precisa mostrar que ele está ali para ajudar também, ele vai ser ajudado. Cara, eu tenho uma história que eu nunca contei. Acho que é a primeira vez que eu vou contar essa história. Eu logo tinha entrado no BNI, 2017. Tinha 2 anos de Ribeirão Preto, estava construindo a carteira, e aí eu lembro que eu estava numa reunião, e aí naquele dia tinha, acho que foi uma 5ª ou 6ª reunião que eu participava, e aí foi uma convidada de pet shop, e eu estava numa pegada que tinham lançado alguns produtos específicos para pet shop, não tinha esses produtos que é de responsabilidade hoje, que era tipo, antigamente não tinha, banho e tosa, protege o animal. Eu estava investindo em prospecção de pet shops. E foi na equipe um pet shop. Eu falei, porra, beleza, cara. Cacei a menina lá dentro, comecei a bater um papo, comecei a apresentar o produto, ela virou para mim e falou assim, não vim aqui para comprar. Aí eu entendi. Eu fiz, verdade. Aí eu parei, refleti aqui, pedi desculpa, falei, desculpa, fica à vontade. Então, refleti, eu falei, não, esse aqui foi um alerta, vamos parar com isso. E aí eu nunca mais fiz isso. E aí por isso que eu falo para todo mundo, calma, vai falar do produto, vai falar do que é, explica o benefício e deixa o outro falar por você. Depois que eu entendi isso, e aí os pet shops foram sendo indicados para mim, eu fui fechando os pet shops. Pet shop que eu tinha passado lá, batido na porta. Oi, tudo bem, sou corretor? E o cara não tinha nem deixado eu entrar. Me recebiam. Então, porque a pessoa tinha aberto a porta para mim. Sim. Então, a primeira vez que eu conto isso aí, cara, a menina falou na minha cara, assim, não vim aqui para comprar. Eu até fiquei meio assim, né? E aí eu parei e falei, nossa, besteira, é verdade. Né? Então, eu testei, né? Não, é isso aí. E eu testei e não deu certo. Eu fui, montei proposta, cheguei, você precisa porque o senhor tem que registrar e pá. O cara tá. Cri.
Ó, obrigado. Fui fechar com esse membro, um desses membros em específico aí, que acho que eu abordei uns 4 na época, assim, mais direto. Fui fechar depois de quase 2 anos ou 3 anos. Olha. Aí, tipo assim, né? E eram oportunidades muito boas, né? E não é, a gente tem que entender que ali, se você força, a pessoa não é por aí. E sim, ele pode até entrar ali na hora ali, mas ele não é uma coisa que vai ser perene. Uma hora ele cancela. Uma hora o primeiro deu uma dor de barriga, ele não ficou convencido de que realmente precisava. Esse processo de convencimento é um estudo, né? Um aprendizado que você vai fazendo com que os empresários, né? Chicalé, aí, né, você foi presidente do BNI Raízes por uma gestão, VP, entrou na parte de afiliação, e aí agora você teve um desafio aí, né, no início do ano, que foi de trazer a segunda equipe do BNI para Barretos, uma cidade com 120 e poucos mil habitantes, só tinha uma equipe grande lá, tinha 76 membros, e fazia tempo que a gente precisava ter uma segunda equipe, e aí você falou, bora. E aí, Elton, foi mais engraçado, porque quando eu assumi, eu comecei a tatear algumas oportunidades, né? E já fazia tempo que eu, envolvido um pouco ali na diretoria, com os diretores antigos, e eu, né, falava, eu tenho que lançar uma outra equipe, não sei o que, não deu certo. E aí, num jantar de final de ano, com os diretores consultores, o Chicalé não fazia parte ainda, e eu brinquei com a diretora consultora lá do Raízes, né? Eu falei, vou brincar, porque o Carlão e a G, que inclusive estiveram aqui, sempre falaram, não sei, deixa disso e tal. Eu falei, vou dar uma brincadeira, né? Coloquei lá no futuras equipes, né? E coloquei um PIN em Barretos. Falei, aqui vai vir a segunda equipe, cria até um nome para poder provocar, né? Vai brincar. Eu falei, e aqui ó, a gente vai ter, ainda esse ano, em 2025, o BNI Comitiva. E eu olhei para ela, né? E ela fez assim, não, para, brinquei, né? Falei, não, tá aqui, vamos pensar, né? Joguei, né? Pro universo, né? De brincadeira e tal. Eu não sei, foi a Georgia que denunciou? Foi. Ela ficou reclamando, mas ela vai lá e entregou o ouro, né? No dia seguinte, cara... Comentou com a pessoa errada. Comentou com a pessoa errada. No dia seguinte, tinha uma mensagem de um ser falando assim, me disseram que você quer lançar a segunda equipe em Barretos. Se for, eu quero ser o diretor de lançamento. Eu falei, beleza, vamos lançar a equipe. Deu só. Não, e ele mandou mensagem, eu mandei a mensagem, ele respondeu, no outro dia tava lá. Aí baixou o Baioco lá. Eu falei, opa, tô lá. Faz tempo que eu tô namorando isso aqui, Faz tempo que estamos namorando, joguei pro céu uma brincadeira e caiu maduro, né? Não podemos... 3 meses, lançou a equipe, vai ter agora essa semana, quinta-feira, tem a festa de lançamento do Comitiva, 52 empresários em 3 meses. Como é que foi, cara? Eu acho assim, primeira visualização do projeto em si era a gente entender que tem muitos membros no Raízes com cadeiras muito boas, que fazem bons negócios, entendeu? E que estão ali e não vai sair mesmo. Dona Cleude. Né? Dona Cleude falou que só sai morta de lá. Não é só ela não, tem uns 5 ali que falei que não saem nem... É que a Dona Cleude fala. Ela fala. Ela fala, vou sair no caixão. Eu falei, não, Dona Cleude, fala isso, pelo amor de Deus. Ela é apaixonada. E aí, vendo a oportunidade, conhecendo outros empresários que sempre tiveram vontade de ir. Né? O meu presidente, né? O William. O William que é contador, e a Dona Cleude é contadora, não vai sair. Eu sempre quis, eu nunca tive oportunidade. Aí, cara, eu falei, eu acho que agora é a hora. E aí, quando a gente começou, eu fui nesses empresários que eu já entendia que tinha esse perfil, porque, querendo ou não, o empresário também tem que entender que ele vai entrar num grupo de network, ele não vai entrar para ser só negócio, tem todo o que a gente conversou aqui, o cara tem que ter isso na cabeça. E consegui identificar alguns players, aí fomos nesses caras e foi 100%. Foi nesse, não, eu quero, outro eu quero, outro eu quero. Eu falei, cara, então vamos. Na primeira reunião que a gente fez, eu gosto muito de trabalhar com números, e a gente trabalha muito a parte de conversão. Minha primeira RI teve 70% de conversão, com 40 pessoas. Foi. Assim, ó. Eu tava num treinamento em Goiânia, só foi pipocando, assim, ó. Até me deixou mal acostumado.
Entendeu? Só foi nas pipocando. duas Tal primeiras pagou, tal semanas. pagou, tal pagou, tal pagou, tal pagou, tal pagou. Mas por quê? Tinha essa demanda, né, de outros empresários, né, essa necessidade que queriam conhecer, que já conheciam metodologia, mas nunca tiveram a oportunidade de entrar. Tinha alguns que queriam expandir. Sim, alguns. E aí Tinha alguns que cometeram o erro de sair e não conseguiam mais voltar. Aconteceu. Porque ele deu ali sei lá, algum momento ali na cabeça do cara, o cara saiu da equipe, uma equipe de 76 membros, e aí ele queria voltar, não conseguia, porque preencheu, e o cara que preencheu falou, não, esse osso é meu aqui nunca mais. Tive a oportunidade de nunca mais, né? E aí tem essas situações, e fora isso, o que foi legal? A gente trabalhou em cima das demandas de empresas que a gente já conhecia, que estava lá dentro, e fomos convidando. Aí vieram os outros empresários também, começaram a convidar, e aí a coisa começou a ganhar corpo. Mas eu acho que o primeiro passo que deu foi identificar essas pessoas, né, que queriam conhecer metodologia e não tiveram essa oportunidade. E eles, motivados, e trouxeram outras pessoas, e aí a coisa começou a andar, e foi... Eu queria que fosse mais, né? Mas... Tô pensando, já tá na hora de abrir a terceira, então. Então, não faz isso não, que o Jorge vai morrer, na hora que assistir, ela vai ter um treco aqui. Mas sobrou ficha, né, João? Não preocupa não, tem mais uns ali. Vou deixar. Mas é uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, existe essa demanda mesmo, né? E é por isso que a gente tem equipes, cidades que nem Ribeirão Preto, Barreto, Franca, que tem múltiplas equipes, porque tem muita demanda e os empresários querem aproveitar essa oportunidade. Então, por que não? Né? Por que não dar isso para eles? Então, em Barretos foi isso. A gente até demorou para ter uma outra equipe lá, né? Porque realmente precisava. E o processo foi muito criticado no início. Sim. Porque vai prejudicar, porque não sei o quê. E aí foi benefício até mesmo para a própria equipe, o Raízes. O Raízes finalmente saiu dos 76 e 72 que ficava, entendeu? Uma coisa muito importante, Baio, que a gente tem que levar. Todo o trabalho que o Raízes fez em Barretos ajudou. Porque a equipe, né, do BNI em Barretos, ela é muito bem vista. Então sabe que é sério. Então foi muito mais fácil, né, você chamar um empresário que já conhece um pouco do negócio. Sim. E quando ele vai consultar e conversar com outro empresário que está na moda aqui, fala, cara, vai que é bom. Então foi muito fácil, graças à credibilidade que o Raízes criou. Então o Raízes, ele plantou essa credibilidade. Ele é o culpado. Ele é o culpado mas isso não é ruim porque ele plantou que o BNI é uma coisa muito boa. O empresário, que são empresários sérios, com metodologia séria. Sim. E aí, a hora que a comitiva chegou, foi muito mais simples para mim. Né? E para mim, para minha equipe, né? Porque querendo ou não, hoje eu tenho grupo de filiação. Então, as meninas que trabalham com a gente nos bastidores ali, é muito mais fácil você passar quando você tem um histórico, quando você tem, às vezes, histórico de outros empresários do mesmo ramo. Então, foi muito. E surpresa para mim que veio muito empresários que o Raiz não tem. Exatamente. Eu tenho cadeiras hoje no comitiva que o Raiz não tem. E também abrindo oportunidade para outras. Né? Porque aí a gente, quando vai abrir uma outra equipe, são outras redes de contato, né? O pessoal fala, eu tenho muito dessa briga, né? Que é, mas por que não é melhor fortalecer a equipe que já está aqui aberta? Porque são redes de contatos completamente diferentes. Sim. Então, lá em Ribeirão Preto, a gente tem 2 equipes ao mesmo tempo sendo lançadas. Pô, Fernando, não vai dividir o esforço? Não, porque cada um tem seu diretor e consultor de lançamento, cada um tem sua rede de contatos. Sim. E a cidade, como Ribeirão Preto, tem 800 mil habitantes, pelo amor de Deus. Então tem muito espaço. Então não concorre, muito pelo contrário, fortalece. Quanto mais fortalecido tiver a equipe ou o BNI, melhor para todo mundo. Mais para os próprios empresários do que para o próprio BNI. Porque o faturamento todo é do empresário. Então é muito mais fácil o cara falar, cara, você é do BNI? Não, então eu vou fechar com você. Porque eu sei que você tem isso, tem aquilo, que é o nome e o renome. É o trabalho que a gente tem feito. Isso aqui que a gente está fazendo serve exatamente isso também, para trazer conhecimento e falar. Né? E aí a gente fala, não é? Estava aqui no celular, uma conhecida minha, corretora de seguros, mandou mensagem para mim e falou assim, Fernando, eu já fui convidado para esse negócio de BNI aí, mas eu não fui, eu achei que era pirâmide, mas aí eu vi um post seu, vídeo seu falando, me explica melhor? Então, se é você, eu te conheço, vamos conversar? Porque o negócio realmente é diferente, né? Bom. Só completando, sabe o que eu sempre falo? Sobrenome é igual. Todos nós temos o mesmo sobrenome.
Entendeu? Somos 2 equipes, mas a gente tem o mesmo sobrenome. Sim, Todos somos BNI. é tudo bem. E a gente sempre promoveu o Raízes com Bebedouro também, que é o Orange. São equipes irmãs, a gente chama de equipes irmãs. Então, agora aquela região ali fica mais fortalecida ainda, para fazer mais negócios, mais desenvolvimento e maiores ganhos para todo mundo. E é o nosso foco. Cara, dá pra gente ficar aqui muito mais tempo Mais uma falando. horinha, hein? Mais uma horinha falando. Mas a gente já deu o nosso tempo já. Então, a gente vai aproveitar aqui para a gente se despedir, agradecer, João, pela sua vinda, por ser deslocado lá de Barretos para vir até aqui bater um papo com a gente, É um prazer. para trazer sua experiência, o seu conhecimento. Vou pedir para que você rapidamente se despeça dos empresários que estão nos assistindo. Por que eles precisam vir? Quem então não é do BNI, por que eles precisam vir? E o cara que já é, o empresário que já é, por que ele precisa continuar, né? No seu ponto de vista. Bom, são 2 pontos de vista bem diferentes. Exato. Porém, falando um pouquinho para o empresário que quer conhecer um pouquinho o que é o BNI, eu uma pessoa que sempre acreditei em relacionamento, sempre trabalhei o relacionamento profissional. De profissional, relacionamento que eu falo assim, eu sempre trabalhei com venda, sempre dei o relacionamento para uma pessoa que não é o comprador, um auxiliar. Por quê? É network, é um tipo de network. E quando a gente vem para cá e a gente tem isso estruturado de uma forma profissional e onde está nos orientando de fazer da forma certa, o resultado acontece muito fácil. Então, fica o meu convite para o empresário aí conhecer essa metodologia que é fantástica. Eu já estou aqui indo para o meu 5º ano de BNI, com vários resultados, com vários negócios aqui dentro e com uma família gigante que eu ganhei. Muitos amigos que eu conheci aqui dentro e são amigos de a gente viajar junto. Então, é negócio e é também família. Isso é importantíssimo. E para os membros, né, que já fazem, que estão começando agora, vamos falar um pouco para as equipes que estão sendo lançadas, para os membros que estão chegando, se dedique à sua equipe, cuide do seu amigo membro e procure sempre a orientação, sempre estar orientando cada vez mais os seus diretores, consultores do seu negócio, porque são vários diretores ali dentro, vendendo o seu negócio. Então, quanto mais você está presente, participando, com certeza o resultado vai acontecer e vai vir muito rápido, muito fácil. Beleza, é isso aí. Galera, valeu, obrigado. Obrigado, Baiuco. Pelo seu tempo. E aí, pessoal, ficamos por aqui. Valeu.